Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui nos preparativos para começar a live com o psicólogo Valdemir Júnior. A live de hoje é sobre psicologia e políticas públicas. Nós vamos ter um debate aqui muito interessante, um debate muito esclarecedor, proveitoso. Então vai chamando os seus colegas aí da psicologia, profissionais, estudantes. Vamos aqui conversar sobre temas essenciais, especialmente sobre a atuação do psicólogo nas políticas públicas, nesse contexto de quarentena, de pandemia. Então, vamos lá. Deixa eu chamar o Valdemir aqui para participar. Quem puder me dar um retorno aí, se está chegando legal o som, se está me vendo bem, qualidade da transmissão. Me diz aí como é que está sendo. Show de bola. Vou esperar o Valdemir aparecer aqui. Bom, você já chegou aqui para poder convidá-lo. Agora sim, pronto. Guardando aqui a resposta do Valdemir para a gente começar. Calma aí, Alan, que eu acho que a minha câmera tá errada. Tem que ser frontal. Calma aí. Só um instante. Já temos 16 pessoas acompanhando a live, Valdemir. Olha que legal. Legal. 18 agora. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Quem quiser já deixar sua pergunta aqui para o Valdemir, fazer o seu comentário. Mas eu não estou conseguindo virar aqui, não. A gente está com uma dificuldade aqui técnica para que a câmera do Valdemir seja acionada, mas já vai resolver. E vamos começar essa live aí tão aguardada, tão esperada. Bom, eu quero avisar vocês que eu estou com um projeto novo. Vou acessar aí. Olha aí, está aparecendo agora, Valdemir. Eu estou aparecendo? Porque eu não estou me vendo. Estou vendo aqui. Então tá bom. Que ótimo. Boa noite para todos e todas. Já tem bastante gente aqui, Valdemir. Elisete Lopes, Cláudia, Adneia, Marisa está aqui também, Gisele, Fernanda. Não? Olha, bastante gente. Que legal. Show de bola. Tá me vendo, me ouvindo bem aí, Valdemir? Eu estou te vendo e ouvindo bem, Alan. Eu não consigo me visualizar.
É Não tem mesmo? problema, né? Não. Você não se vê porque normalmente aparece. A tela fica dividida em duas. A tela está dividida, mas a parte de baixo da tela não está virada para mim. Eu, hein? Não, tudo bem, vamos seguir. Tá bom. Vamos lá então. Boa noite, Gente, essa live Fernanda. foi bastante aguardada, né? É uma live que já está gerando aí muitas discussões e uma produção intensa aqui entre a gente, né? Uma troca aí pelos meios digitais. E vamos começar então, né? Vou pedir para o Valdemir se apresentar. Fique à vontade, Valdemir, para falar sobre a tua atuação, tua experiência profissional. Ok. Boa noite para todos e todas. Meu nome é Valdemir, sou psicólogo, mestrando em educação pela FEBEF. Tenho a honra aí de ser orientando do Dr. Alexandre Ribeiro Neto. A FEBEF é da UERJ. Atuo como diretor do CAPS-EAD no município de Belfor Roxo e também como coordenador e psicólogo no programa Saúde na Escola no município de Guapimirim. Também sou palestrante, dou aula, sou psicólogo clínico, enfim, as correrias normais de nós psicólogos, né, Alan? E tenho uma experiência aí longa na área de políticas públicas. O Alan fez esse convite, nós achamos muito interessante. Fizemos uma pesquisa e ele me mostrou um instrumento do Google Formulários. Então, nós utilizamos esses instrumentos. Foram 77 psicólogos que responderam sobre a nossa atuação nesse tempo de quarentena de Covid-19. É isso. Bom, pessoal, boa noite. Quem não me conhece, eu sou Alan Felipe Freitas, sou psicólogo, tenho atuação na área da psicologia clínica, com abordagem existencial humanista, sou professor universitário no Centro Universitário de Valença, dou aula para os cursos de psicologia e de medicina, e também sou pesquisador na área de psicologia social junto ao Laboratório de Estudos Contemporâneos da UERJ. Essa aula aqui, essa live vai se transformar numa aula. Verdade. Essa live, né, aqui é de grande importância, Valdemir, porque eu tenho notado no contato com os estudantes Sim. uma mudança, uma transformação no interesse dos estudantes, e principalmente voltado para a área de políticas públicas. Anos atrás, normalmente, os estudantes buscavam o curso de psicologia visando atuar com a clínica. Sim. Essa ainda é uma maioria, mas o perfil tem mudado. Quando eu converso com os estudantes dos primeiros períodos, eu observo que alguns já dizem assim, eu quero atuar na área da saúde, eu quero atuar na psicologia jurídica, eu quero atuar junto a questões de política pública. Né? O interesse já pela psicologia vem de atuar na área socioinstitucional, não mais aquela coisa tradicional de atuar na área clínica, o que nem sempre é privilegiado pelos currículos. Né? A nossa formação, apesar de estar sendo constantemente atualizada, né, aperfeiçoada, tentando abranger todas essas possibilidades de atuação, ainda não privilegia essa área importante, né, que é uma área que absorve muitos profissionais. E alguns cursos mais, outros menos, mas ainda há uma dificuldade aí, né? E por isso a gente vai aqui também falar um pouco com esses estudantes sobre como é atuar na área de políticas públicas, o que é essa atuação, como que ela se dá. E o Valdemir tem uma longa experiência aí nesse campo, e eu gostaria que você falasse primeiro da sua experiência, depois a gente abre para perguntas, eu tenho alguns comentários aqui a fazer, mas eu quero muito mais te ouvir do que falar. Sim. A atuação em política pública para o psicólogo, eu até costumo dizer para os colegas de trabalho que ela nos ajuda, inclusive na área da clínica, no sentido do consultório. Porque, às vezes, quando nós falamos, eu sou psicólogo clínico, alguns profissionais restringem isso ao consultório ou ao âmbito da política de saúde.
Mesmo o olhar de um psicólogo clínico é importante em outras políticas, como assistência social, por exemplo, que não vai trabalhar na perspectiva do aspecto de tratamento da doença, mas que tem, de certa forma, por trabalhar na perspectiva dos vínculos afetivos e familiares, e sociais, comunitários, enfim, também terá um aspecto na saúde mental desse indivíduo. E essa experiência na política pública, ela é muito válida na clínica, no nosso dia a dia do consultório também, né? É um campo vasto que você aprende a trabalhar, qualquer profissional que atua em política pública aprende a trabalhar com recursos escassos, ainda mais nesses tempos atuais que nós temos visto aí de um período para cá, um certo desmonte nas políticas públicas, e há uma intenção nisso, mas não é o objetivo aqui desse encontro de hoje. Então, é muito rico essa atuação, muito rica. Eu já passei pelas políticas de assistência, desde a atenção básica até a alta complexidade, também na política de saúde mental e atenção básica. Nunca atuei na área hospitalar, apesar de dar aula em cursos para psicólogos que atuam em hospitalar, então, mas tem uma leitura e um diálogo. Já atuei na política de educação também e na política de ações sobre drogas. Então, a minha atuação nesses 12, 13 anos de profissão, ela passou por esse lugar. Já implantei unidade de assistência social, já trabalhei em zona rural, então tem um período interessante aí que dá para dividir, tanto em termos de leitura quanto em termos de experiência, nossa atuação com outros colegas profissionais de psicologia. A gente pode compreender a psicologia a partir de diferentes enfoques, né? Tanto epistemológicos como ontológicos, de modo que há alguns paradigmas aí convivendo, coexistindo. E quando a gente olha para a história da psicologia, sobretudo para a história da profissão do psicólogo no Brasil, ela sempre esteve voltado para atender demandas da elite. Sim. De modo que ela estava ali muito restrita, né, principalmente à área escolar, clínica, o magistério, ou mesmo a psicologia da indústria, industrial, que hoje a gente chama de psicologia organizacional e do trabalho. Quando a psicologia se insere no campo das políticas públicas, o que a gente vê é exatamente essa variação do eixo, né? O objetivo principal das políticas públicas, normalmente, é atender as camadas mais populares. Então, o psicólogo, ele sai desse lugar de atender as elites e passa a se inclinar, se voltar para as camadas populares, para a população mais carente e, portanto, lidar com outras demandas, porque aí não estou falando de uma demanda estritamente psicológica, mas eu estou falando de questões de violência, saneamento básico, fome, miséria, falta de habitação, falta de políticas públicas, né, de emprego, de renda, de instrução, de uma série de coisas, de direitos violados, e a gente entra nesse contexto, né, e se depara com uma série de necessidades. Então, sempre digo aos meus alunos que se eles estudarem só psicologia, se eles só lerem coisas sobre psicologia, eles vão ser péssimos psicólogos. Sim. Porque o psicólogo não pode ser leituras de teorias psicológicas, embora ele deva conhecer profundamente, ele precisa ampliar o seu olhar, os seus estudos e entender de sociologia, de antropologia, de filosofia, de ciência política, de política pública, de gestão, de saúde, sobretudo saúde coletiva, saúde mental. A gente precisa ampliar esse olhar, né? E eu acho que esse é o principal desafio, porque nem sempre os profissionais de psicologia entendem o que eles estão fazendo ali. Se os próprios profissionais não entendem, que são os profissionais de outra área, porque essa é uma atuação que nos coloca em equipe multidisciplinar, nos obriga a lidar, né, com a interdisciplinaridade, e que está o público, o usuário, né, aquele que vai recorrer a esse serviço. Porque a atuação do psicólogo na política pública não é levar o consultório, né,
Sim, para a escola, exato, não é levar o consultório para o exato. hospital, não é levar o consultório para a comunidade, não é isso. E é importante pensar, Alan, nessa perspectiva, em relação, por exemplo, como homem negro, como psicólogo preto, é importante pensar na perspectiva também de compreender os efeitos da escravidão no país, até porque a bibliografia que nós costumamos estudar, ela é toda branca, e aí profissionais de psicologia precisam ter um esforço para também escolher bibliografias de profissionais, psicólogos negros, psicanalistas negros, que possam contribuir com o olhar sobre o Brasil, que o mito da democracia racial ainda existe. E aí, já pegando aí o gancho da questão que a Adné está trazendo, sobre a questão da continuidade de ações em políticas públicas e contemporaneizando com essa questão do nosso tema de hoje, a respeito desse período de Covid, nós já atuamos em psicologia com diversos instrumentos, numa perspectiva que nos dá um suporte muito importante nesse período de quarentena de Covid. É um momento novo? Sim, é um momento novo. O desafio é um pouco maior, nos convida, inclusive enquanto categoria, a nos deslocar, em certo sentido, do nosso lugar e ampliar e aperfeiçoar o nosso olhar, mas já é todo um instrumental na psicologia e na psicologia em atuação em políticas públicas que nos ajudam a lidar com esse tipo de situação. A resposta para a minha amiga, a Adnéia, é a ação da psicologia em rede, porque o psicólogo, quando ele está no seu consultório, ele atua somente ele, e é óbvio que, apesar de muitos não terem essa prática, mas é óbvio que ele precisa fazer sua terapia ou análise pessoal, supervisão e estudar para que ele tenha uma linha de trabalho qualitativa, né? Em política pública, há outros elementos que estão ali presentes, que são as diversas disciplinas dialogando e atuando juntos, seja numa perspectiva multidisciplinar ou interdisciplinar, e para além das perspectivas unidas no mesmo espaço, existe a mentalidade da incompletude institucional. Então, um CAPS-AD, por exemplo, ele não dá conta de toda a complexidade do sofrimento humano que acaba abarcando na existência de transtornos mentais graves e persistentes relacionados ao uso abusivo ou dependência de substâncias psicoativas. Um CRAS ou um CREAS não dá conta também, sozinho, dessa humanidade e desse sofrimento relacionado à humanidade. Então, esses profissionais, para que eles consigam dar continuidade nos seus trabalhos e projetos, precisam atuar em rede, porque não vamos esquecer que há também uma questão relacionada às classes, né? A sociedade, aceite ou não, ela tem umas subdivisões e classes que acabam se confrontando uma com as outras, e às vezes o próprio poder público acaba não permitindo a continuidade de alguns projetos e trabalhos, só que a articulação em rede, ela fortalece a atuação desses profissionais, e nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia de Covid-19, é um período importantíssimo onde, se nós não atuávamos dentro dessa perspectiva, que no município de Guapimirim nós estamos desenvolvendo essa ação em conjunto com diversos outros profissionais, alguns deles estão aqui no grupo agora, desde 2018, desde novembro de 2018, na perspectiva do cuidado compartilhado, das ações intersetoriais. Então, é uma das formas de nós minimizarmos o impacto de toda essa descontinuidade que nós vemos nas pessoas e nos projetos. Deixa eu fazer uma pergunta, Valdemir. Sim. Com base na tua experiência e nos contatos que você tem, você é uma pessoa muito bem articulada, muito influente, como você percebe a recepção ou a receptividade do psicólogo nessas equipes? Como o psicólogo costuma ser visto pelos profissionais, né? Pelos médicos,
pelo pessoal do serviço social, pelos demais, né, técnicos que atuam nessa equipe? Ele costuma ser bem-vindo, bem acolhido? O diálogo ele é fácil? Como que é essa dinâmica? Ok. E vai variar de política para política. Por exemplo, na política de educação, os professores, que é a maioria dos profissionais da educação, obviamente, são professores, o corpo, porque na educação a gente acaba tendo uma equipe técnica e um corpo docente, né? Tem outras equipes, mas as principais estão aí nesse contexto. O psicólogo acaba sendo visto como uma espécie de salvador. Aquele que trará Nossa, chegou o psicólogo, ele vai trazer as respostas para as questões, é ele que vai tratar meu aluno aqui individualmente, e cabe então ao psicólogo que atua na política de educação, primeiro expor que ele não é uma espécie de salvador, de messias ali naquela política, e eu estou dizendo de algo que não é só a minha experiência, a experiência de outros colegas, psicólogos e psicólogas também, e que a perspectiva do trabalho dele não é apenas com o aluno. A perspectiva do trabalho dele é voltada para o aluno, instituição, família, equipe. Então ele é um psicólogo escolar. Ele vai olhar a educação e os contextos que atravessam a relação com a educação. Na política de assistência, o tom já é um pouco diferente. Durante um período, porque eu comecei a atuar na política de assistência em 2008, o CREPOP, que é o Centro de Referências Técnicas para a Atuação de Psicólogos em Políticas Públicas do Conselho Federal de Psicologia, começou a lançar orientações e normativas técnicas para a nossa atuação um período depois. Antes, nós víamos muito o psicólogo sendo solicitado para as ações como se ele fosse um coadjuvante ou um auxiliar do assistente social, ou mesmo um assistente social com um olhar psicologizante. E coube, então, tanto ao Conselho de Psicologia, quanto ao CRES, que é o Conselho de Serviço Social, e a postura dos próprios psicólogos, para que eles tivessem ações que estivessem de acordo com a sua formação técnica e com a atuação desses profissionais nesse espaço. Então, foi um lugar, até porque a política de assistência social ela começa com o serviço social, ela tem um nome parecido com a da profissão assistente social, que muitas vezes se confunde com a área serviço social. Então, quando ele chega nessa política, ele precisou ocupar o seu espaço enquanto psicólogo e ganhar um lugar ali. Isso já avançou muito. Eu dialogo com diversos colegas em muitos espaços e nós vemos que, por vezes, essa postura por parte de outras categorias ainda ocorre e o profissional de psicologia precisa firmar o seu lugar enquanto psicólogo. Para isso ele precisa saber o que ele faz, né? Eu sempre falo muito isso. Vou te dar um exemplo aqui de uma ação. No município de Guapimirim existe o Nós da Rede, que é a rede intersetorial municipal, e nós estávamos discutindo no ano de 2019 a temática da prevenção ao comportamento suicida, por exemplo. E uma das ações que foi feita, porque nós temos excelentes psicólogas e psicólogos na política de assistência social no município de Guapimirim, e uma das ações que foi feita de diálogo era no sentido de ampliar o protagonismo das psicólogas e psicólogos na prevenção ao comportamento suicida na política de assistência. E isso, assim, é uma coisa maravilhosa, porque quando a gente diz, vamos falar de prevenção ao suicídio, as pessoas podem pensar, suicídio é coisa para a saúde. E não. A atenção à prevenção ao comportamento suicida, ela é uma questão intersetorial, ela tem que estar na saúde, na educação, na sociedade civil, etc. E esse exemplo do sustentar prevenções, ações de prevenção ao comportamento suicida na política de assistência social é um excelente exemplo para a atuação do psicólogo. E fechando aqui com a política de saúde, na política de saúde o psicólogo já acaba aparecendo mais como um lugar comum, porque apesar da gente ainda ter uma cultura do protagonismo
do médico na política de saúde, isso ainda é uma realidade, mas eu já vejo isso sendo expandido há espaços aqui para atuação e muito mais compreendido entre aqui é o lugar do psicólogo, esse cuidado aqui é o do enfermeiro, um não atua sem o outro, e na política de saúde mental não precisa nem citar, porque é um protagonismo total mesmo, da psicologia, da psiquiatria, da enfermagem, enfim. Aproveitando o gancho aí da saúde, a gente tem essa tensão entre essa ideia dos saberes hierarquizados, né? Da medicina Sim. no topo da pirâmide, dos outros saberes como se fossem menores ou auxiliares e não exercendo protagonismo. E uma outra perspectiva, uma outra proposta de uma atuação e saberes complementares, dialogando entre si, uma atuação mais horizontal, que é a ideia da saúde coletiva, que você inclui as ciências humanas, né, porque vão trazer ali elementos das análises qualitativas que vão ajudar muito a compor o cenário, né? Porque quando a gente fala de saúde coletiva, de saúde pública ou de saúde mental, a gente está falando de algo extremamente complexo, né? Sim, Bom, exatamente. Dizer, rapidinho, Valdemir, que o pessoal que quiser fazer perguntas, ali embaixo tem a caixinha dos comentários, mas ao lado tem os 3 pontinhos e tem um ícone ao lado desses 3 pontinhos com um sinal de interrogação. Essa é uma caixinha específica para perguntas. Quem quiser fazer a pergunta, aperta esse ícone e escreve a pergunta que a gente vai abordar a tua pergunta aqui durante a live. Passando a bola para você agora. Show. Eu fiquei pensando em relação a esse encontro e sobre a atuação nesse tempo de pandemia, que uma das preocupações, tanto do Conselho Federal de Psicologia, quanto da Organização Mundial de Saúde, dizia respeito à estigmatização das pessoas que foram contagiadas, foram diagnosticadas com Covid-19. E aí lembrar que o coronavírus é o vírus, e esse vírus gera uma doença chamada Covid-19, né? E eu fiquei pensando, refletindo sobre este ponto, na questão da estigmatização. E, novamente, eu volto para a temática da negritude, que eu acho que é um assunto que a gente tem que ficar batendo, e aí, por ser um estudante, por ser homem preto, por ser estudante das questões relacionadas de negritude, participar de grupo de pesquisa na FEBEF sobre essa temática, o estigma, pensando nesse aspecto do estigma, o estigma que o negro, o homem e a mulher negra carrega hoje na sociedade, ele se refere a uma marca que a maneira que a escravidão foi desenvolvida na América Latina, mas nós estamos falando de Brasil, vamos falar de Brasil, gerou para esse sujeito humano no sentido de colocá-lo com uma humanidade inferior a outros humanos. E essa característica que foi imprimida, impressa sobre esses seres humanos, homens e mulheres, hoje é refletida no fenótipo, na forma dos olhos, no estilo do nariz, do cabelo, etc. e tal. E como nós podemos perceber o sofrimento emocional que essas pessoas têm em relação a esse estigma que foi impresso. Esse é um exemplo importante a ser dado para comparar com algo a ser evitado com as pessoas que foram diagnosticadas com Covid. Hoje mesmo eu conversei com uma colega psicóloga que foi diagnosticada. O Cláudio está colocando até aqui, o estigma com os idosos também. Sim, Cláudio, como pessoas perigosas, né? E hoje eu conversando com a colega, e ela falava sobre como ela não foi acolhida humanitariamente quando foi saber do seu diagnóstico. E olha que coisa, nós falamos tanto em políticas públicas sobre a importância do acolhimento, porque existe uma forma de se trabalhar com os usuários dos serviços. E aí a gente vai chamar de aluno na educação, de pais de alunos, vamos chamar de usuário na política de assistência social, vamos chamar de pacientes na saúde, mas todos são usuários dos serviços.
E o acolhimento diz respeito à forma como vou cuidar do outro. Eu posso ir, por exemplo, te chamar para uma sala e fazer isso com empatia, com carinho, com cuidado, ou fazer de maneira mecânica, o que faz toda a diferença. O cuidado no acolhimento. E aí quer dizer, a colega falando de como foi traumático para ela ter recebido aquele tipo de cuidado de profissionais que estavam com medo dela, com medo de serem contagiados por ela. É óbvio, obrigado, amor. É justificável. Tá minha filha aqui me olhando. A minha filha está aqui me olhando, ela fala, papai, eu quero participar. Bem, tá bom, 35 pessoas acompanhando. Legal, legal. Obrigado, gente. A galera está permanecendo, é muito raro. A competição com outras lives aí, de músicos famosos. Sim, né? sim. Uma desvantagem, mas a galera tá permanecendo. Sim, que bom, que bom. Então, assim, a questão do acolhimento, né? Se você que está aqui participando é um profissional de política pública, a forma como você abordará e cuidará da pessoa, ela faz toda a diferença, o cuidado na atenção, né? Então, esse é um ponto, acho que ficou muito, muito forte para mim na minha conversa com a colega que percebeu pouco trato humanitário, né? E aí a gente precisa equilibrar isso. Por um lado, tem uma série de profissionais que estão na linha, no front, atuando com pessoas e também com medo de voltar para casa contagiadas. Porém, eles têm uma missão ali. Eu particularmente, estou atendendo ainda presencialmente em Guapimirim e em Belfor Roxo, e há todo um cuidado. Mas na hora desse atendimento, que eu particularmente costumo abraçar, pegar nas mãos, apertar a mão dos pacientes que eu atendo, e de dizer, mas com carinho e com cuidado, olha, esse momento precisa ser assim, para que o outro também não interprete como um abandono total. Existe algo aí, você sabe que eu sou da abordagem da psicanálise, existe algo ali relacionado ao sentimento de desamparo, sabe, Alan? E essa ação que é interpretada como a questão da falta, da percepção da ausência paterna, né? E materna também, esse acolhimento, ele dá um pouco mais de contorno para esse outro sujeito que eu estou atendendo. A maneira como eu vou acolhê-lo ajuda a rebaixar a angústia, a ansiedade, que já será natural e que foi um dos pontos altos na pesquisa que os 77 psicólogos responderam lá, né? Perfeito. Você estava falando aí, eu estava pensando aqui um monte de coisas, né? Primeiro, com relação ao estigma. Existe uma recomendação da OMS para a gente não designar uma doença a partir do espaço geográfico, né? Isso. Não é um vírus chinês, é um vírus. Isso. Essa ideia que acontece na China não me influencia, acho que caiu por terra, né? Já há algum tempo, né? Sim. Aconteceu na China, o chinês não é um ser diferente de mim, é um irmão também, que habita o mesmo que eu, que é um sistema complexo, amplo, imenso, que eu não consigo dar conta dessa complexidade toda, nem descrevê-la, mas que está aí, é aquele borboleta, uma coisa influencia na outra. Então, a gente teve essa pecha com a gripe espanhola, que na verdade não teve nem origem na Espanha, mas era a imprensa espanhola que começou a falar sobre, e daí passou um tempo, a OMS determinou que não iríamos fazer isso, porque senão a gente começa a ter que lidar com outro problema, que é a xenofobia. E eu vi isso eu vi uma pessoa passar perto de uma moça que trabalhava na pastelaria, de origem chinesa, e aí ele falou, mas você não está de máscara não? Vocês tudo têm que usar máscara, porque vai passar isso aí pra gente. Sim. Num outro momento... E é algo complexo, né? A OMS lança uma... Desculpa. Não, pode falar. Lança uma recomendações, se eu não me engano são 25 recomendações, 18 de fevereiro,
E ela coloca lá, né, para nós nos referirmos a essas pessoas como pessoas que têm Covid, né? Pessoas se recuperando do Covid-19. E não se referir, como já vi em alguns lugares, mas eu não vou evitar nomear, porque o Covid-19. E veja, isso em política pública já é algo tratado anteriormente, por isso que eu reafirmo. Ainda que os psicólogos e psicólogas estejam vivendo um momento novo para eles, as ações de cuidado com aspectos da ansiedade, do estigma social, de negritude, pobreza, gênero, já são ações que nós psicólogos fazemos já de tempos e que agora cabe a gente elevar essas ações com essas pessoas que nós estamos atendendo, né? E aí, perguntas aí, Alan. E aí, num segundo momento, os próprios profissionais de saúde foram alvos desse preconceito. Sim. Você trabalha em hospital, eu não vou ficar perto, não. Mas ainda bem que a mídia começou a fazer um movimento de honrar esses profissionais, destacar a importância deles. Isso. E, inclusive, recebi relatos de colegas da psicologia que trabalham no hospital que foram aplaudidos de pé no transporte público. Legal. Como descobriram que estavam no trabalho. E aí chegou, legal, né, em que as pessoas que estão sendo estigmatizadas são as pessoas com o Covid. Esse termo pessoa, para mim, sou humanista, né, é muito caro, né, porque eu não estou falando de uma patologia, de um número, eu estou falando de uma pessoa. A pessoa vem antes. Por isso que a gente usa o termo pessoa humana. Pode parecer redundante, mas é uma pessoa. Não importa se é uma pessoa em situação de rua, né? De drogas, de álcool, se é uma pessoa que mora numa comunidade carente, se é uma pessoa que mora na zona sul do Rio de Janeiro, porque a gente sabe que a entrada foi justamente por essa classe média que tem acesso aos outros países, que faz esse trânsito de ir à Europa, de ir à Ásia, de ir aos Estados Unidos, de ir a demais países. E, no momento, isso ficou restrito ali, Barra da Tijuca, Ipanema, bairros de classe média alta, e hoje a gente já sabe que está entrando nas comunidades, onde há um contexto muito diferente, né? Ambientes mais apertados, com mais moradores por residência, às vezes falta o saneamento básico, falta recursos, até, né, para comprar, às vezes, o próprio sabonete, que é tão importante para você lavar as mãos, mas, ao mesmo tempo, a gente vê toda uma mobilização da sociedade, do terceiro setor, de pessoas, né, que se voluntariam para conseguir cestas básicas, conseguir material de higiene, material de limpeza, o álcool gel, para orientar as pessoas, para trazer informação, porque a gente vive hoje num contexto, Valdemir, que pior do que a Covid-19 é a ignorância. Sim, e olha, muito mais do que a Covid-19. Ignorância no sentido literal da palavra, o desconhecimento. Uma espécie de negacionismo, uma negação da realidade, né, que fica difícil. As pessoas estão negando o risco, estão negando que há um vírus, estão arrumando explicações das mais estapafúrdias possíveis à existência do vírus. Não é um vírus vermelho, não é um vírus chinês, não é um vírus comunista. Isso não faz parte de uma conspiração, né, para que um país ganhe vantagens economicamente e saia na frente dos outros países. Não é disso que se trata. Se trata de uma crise humanitária, de uma crise global, e todos nós somos afetados por isso, especialmente os mais vulneráveis, porque são aqueles que vão ter menos acesso aos serviços de saúde, menos acesso a remédios, menos acesso a boa alimentação, a condições de poder fazer ali aquele isolamento, né? A gente sabe que quanto isso é complicado, uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade, pessoas estão vendo o seu emprego se perder, a sua renda, sobretudo os autônomos, né? E se perder, se esvair. Agora, ainda bem que tem essa iniciativa aí das pessoas conseguirem um recurso por 3 meses do governo, né? Então as pessoas estão se cadastrando para receber. Espero que haja aí uma certa agilidade, né? Mas todos esses pontos que você colocou, esses atravessamentos,
do preconceito de classe, do racismo, e a gente não pode esquecer de que 7 de cada 10 anos da nossa história, da história brasileira, se dá em escravidão, em regime escravocrata. Então, essa é uma marca indelével da nossa sociedade. O racismo e o machismo estruturam a nossa sociedade, e a gente, não, como psicólogos, não podemos nos esquecer disso, em que contexto for, seja na clínica, seja no hospital, seja na escola, seja na comunidade, seja na área do esporte, seja em que área for na justiça, seja em que área for, há todos esses atravessamentos aí, né? Dos preconceitos, da desigualdade, da injustiça. O nosso olhar precisa se ampliar e entender que nós estamos falando de um contexto complexo, né? Porque há também esse movimento de desmonte que você citou aí. Sim, né? exato. Exato. Não dar a essas pessoas a oportunidade delas serem sujeitos de direito. Porque o que acontece? Quando o psicólogo, não é só por causa da psicologia, qualquer área de atuação que se volta para a política pública, para atender esse público, que normalmente são os invisíveis, portanto a gente está falando de visibilidade social, né? Isso acaba, de alguma forma, empoderando essas pessoas, gerando uma transformação local, uma transformação na comunidade, uma transformação comunitária e até mesmo a ascensão social. E por se tratar de políticas que beneficiam essas pessoas, hoje a gente vê um processo de desmonte, de sucateamento. As pessoas que trabalham na saúde mental sabem disso. Falta informação, falta estrutura, atrasa salário, não abre concurso, é por OS, é terceirizado, falta gente, falta material humano, falta recurso humano, né? E acabam as pessoas sobrecarregadas, que estão ali realmente porque amam o que fazem, estão no peito e na raça ali, encarando os problemas mais difíceis que a gente pode imaginar, porque acontece de tudo nesse contexto, você sabe bem, e estão aí atuando, né? Agora, a gente não pode se calar diante de tudo isso, porque esses retrocessos estão aí, né? Exatamente. O manicomial e hospitalocêntrica, o retorno, a gente está vivendo um retrocesso, a gente está colocando novamente um modelo biomédico acima desse modelo que a gente vem construindo, que é o biopsicossocial, o biopsicossócio-espiritual, que é esse modelo mais amplo e abrangente, e a própria psicologia, né? De dentro da psicologia há também esse movimento. Se a gente não parar para refletir, parar para criticar, parar para discutir, né, os impactos, as implicações políticas da nossa atuação, né, porque uma atuação tem uma dimensão ético-política, a psicologia vai se transformar, como já foi, e a gente não quer que volte a ser, e pode ser, é uma das possibilidades, um instrumento de adaptação social, de transformar aquilo que está fora da norma no normal, e volta a funcionar, volta pro... E olha como que que coisas importantes que você está trazendo aí. Poxa, excelente. Veja, tem alguns comentários que foram feitos, acompanhando aqui. Alguém disse lá em cima que a importância do matriciamento em rede. Outra pessoa falou a respeito da importância da rede. Alguém citou aí a importância do Covid ser uma doença relacionada a ricos, por exemplo. E eu vou comentar essas questões. E, por último, tem um comentário de um grande amigo meu, estudante de psicologia, preto, estudante de medicina, preto, está lá na Argentina, fazendo medicina, Moisés, MYL, medicina, aí é ele aí. Moisés, ele está colocando aqui na Argentina, está sendo primordial o protocolo de psicólogos para com os profissionais de saúde e que estão tratando pacientes contaminados por Covid-19. Moisés cursa medicina na Argentina, já está em período avançado, então já participa do processo de cuidado, e nós estávamos conversando a respeito dessas diferenças entre Brasil e Argentina, e como que é importante a ação a gente reclama do aspecto humanitário aqui no Brasil, mas ele diz assim, como que, pelo fato de eu ter uma formação em enfermagem no Brasil, e me acrescenta tanto aqui no meu curso de medicina na Argentina, assim. Eu achei muito interessante essa colocação dele, e isso que você esses aspectos que você está trazendo,
O Covid, ele nos chama, pessoal, eu vejo o Covid-19, e talvez seja meu aspecto otimista aí falando, tá bom, Roland? Como um convite a rever a nossa humanidade. Perfeito. Essa pandemia, ela é um convite a rever a nossa humanidade. E é óbvio que eu, como homem preto, falar a respeito disso é nesse aspecto que você usou na sua abordagem existencial humanista, Alan, da palavra pessoa. A palavra pessoa. Veja só, o coronavírus chega no Brasil através das classes mais abastadas das pessoas. Só que esta doença, ela é uma doença que ela é democrática. Uhum. Ela foi sendo disseminada pela sociedade, e aí o Covid-19, o coronavírus, vou falar do vírus, o vírus que causa a doença, ele mexe no fundo desse rio chamado sociedade brasileira. Eu venho dizendo isso, ano passado, inclusive, eu estive dando uma palestra na Semana dos Psicólogos lá na Estácio de Sá. Foi uma honra para mim estar lá. E nós falamos a respeito do comportamento suicida em relação a adolescentes negras. Há algo que, às vezes, nós, enquanto sociedade, que eu estou dizendo, recusamos ver, que é o seguinte: existem várias cidades dentro de uma mesma cidade. Joel Birman fala sobre as novas formações subjetivas. É um psicanalista, né? Joel Birman fala sobre as novas formações subjetivas. E o Covid-19, ele exige de nós, profissional de política pública, ter esse tipo de olhar. Porque eu vou olhar de uma maneira para aquele cidadão que mora numa comunidade, antigamente chamava de favela, né? Numa comunidade carente, onde 5, 7 pessoas estão dentro de um mesmo cômodo e está se falando de ter aula em EAD. E vou ter que olhar para essa pessoa diferente da maneira que vou olhar para outra que diz: não, estou trancado no meu apartamento. Com água, com comida, com dinheiro para comprar. Eu vou olhar para as pessoas, aquele que me pergunta, cara, eu era vendedor de bala no sinal. Esses são as pessoas, a maioria das pessoas que nós atendemos em políticas públicas são de classes sociais e econômicas menos abastadas. Isso é um fato no Brasil. E as pessoas, muitas delas, são profissionais autônomos. E aí ele pergunta: como vou fazer quarentena se na minha casa eu não tenho água e nem comida para comer? O que eu faço com isso? O manejo dessas ações, dessas questões, já são vivenciados pelos profissionais de políticas públicas, não de agora, 2020. Então, colega psicólogo, colega psicóloga de política pública, coloque em sua mente, na nossa mente, que nós, psicólogos, temos uma excelente oportunidade, como o Alan já até pontuou aqui anteriormente, de ampliar o olhar da sociedade sobre a importância da psicologia. O Covid-19, ele eleva a enfermagem, a psicologia, inclusive para pós-pandemia, pensarmos enquanto categoria a sermos mais unidos e reivindicarmos melhores condições de trabalho de maneira geral, salário, carga horária, etc., para a nossa categoria, enquanto psicólogos e psicólogas. Né? Então, assim, como que uma situação, as pessoas estão muito desesperadas, mas eu acho importante nós, que eu sei que é o seu tom, né, Alan, sempre ser ponderado e trazer a coisa para o equilíbrio. Acho que é trazer uma mensagem para as pessoas que estão aqui e para que elas multipliquem para outras que, calma, nós somos humanos, nós nos adaptamos a outros momentos históricos que aconteceram no mundo e vamos utilizar, então, nossa humanidade novamente para nos adaptarmos. Nós vivemos em todos os estratos geográficos do planeta, desde o frio ao calor mais intenso, desde aquele território onde o desenvolvimento da nossa biologia precisou desenvolver, por exemplo, mais melanina para se adaptar às relações com o sol, aquele que exigia menos de nós. Nós somos humanos.
E enquanto psicólogos, nós estamos privilegiados nesse lugar, porque nós somos profissionais e estudantes do comportamento humano. Então, é ajudar as pessoas a baixarem seu medo, baixar sua ansiedade, orientá-las a ter prudência, mas também que cada um pode viver conforme a realidade que que está diante dele. Valdemir, quando dá 1 hora de live, o Instagram derruba. Uhum. Se ele derrubar... Nossa, já tem 50 minutos. Se ele nos derrubar, a gente retoma, porque está excelente o papo. Ok. Se cair, a gente retoma, vocês voltam aqui. 40 pessoas acompanhando, Valdemir. E não vamos esquecer depois, na volta, de olhar os formulários lá de pesquisa. Vamos falar dele já, mas você falou aí, eu fiquei pensando um monte de coisa. Primeiro, de um texto que eu escrevi em 2016 e que foi amplamente plagiado pelos maiores sites. Nossa! Eu vi você falar sobre isso. Quem quiser jogar no Google vai achar ele provavelmente num dos sites que plagiou o texto, mas chama Perigo, a nossa taxa de humanidade está baixa. Estava eu indo ao mercado, passando por umas ruas lá perto do lugar onde eu morava, e eu ouvi duas senhoras conversando. E psicólogo é o ser da escuta, né? É curioso. Então, as anteninhas, as orelhas cresceram, e eu vi uma senhora falando com a outra, o meu marido não teve alta. Ele não teve alta não, porque o médico falou que a taxa de humanidade dele está muito baixa. Então é por isso que ele vai ter que ficar no hospital, por causa da taxa de humanidade. E aí eu ri, mas não ri desdenhando dela, que provavelmente não teve acesso a uma boa educação, né? E é uma condição comum no Brasil. Eu ri porque eu tive um insight. Eu falei, cara, que inteligente isso. Porque assim como a taxa de imunidade é importante para a gente se proteger das infecções, dos vírus, das bactérias, a nossa taxa de humanidade é imprescindível para nós nos mantermos vivos enquanto espécie. Para a gente não entrar em extinção, não destruir, né? Não se autodestruir. E realmente, se a gente for olhar pelo viés da taxa de humanidade, a nossa taxa de humanidade está bem baixa diante do que a gente vê acontecendo por aí. Talvez esse contexto de pandemia seja a oportunidade para a gente elevar essa taxa de humanidade. Porque sem solidariedade, sem empatia, sem colaboração, a gente não sai dessa. A verdade é que o universo todo funciona como um grande sistema de cooperação, de solidariedade, do micro ao macro. O ser humano que quis inventar a roda agora e achou que, não, vamos competir, cada um por si. Essa lógica de competição, de disputa, de individualismo, né? E agora a gente está vendo que sem ajuda a gente não consegue. Então, iniciativas belíssimas têm começado a surgir. Um outro ponto que você falou, eu acho que é exatamente o conceito de equidade, né? Quando a gente olha para esse aluno, mesmo da rede municipal ou rede estadual, há uma diversidade entre eles. Há uma diferença, há aquele que tem acesso à internet em casa, aquele que não tem, aquele que tem o equipamento e aquele que não tem. Quando eu digo que há uma única forma desses alunos se manterem estudando, que é tendo videoaula, eu estou excluindo todos aqueles que não têm internet, que não têm celular, que não têm computador, que não têm essa condição. Mas e aí, se são 3 filhos por casa, você tem que ter 3 computadores, porque a gente vive numa realidade em que há famílias que têm 3, 4, 5, 6 filhos. E aí, será que há condição para que cada um tenha o seu computador, o seu laptop? Sim. Respondendo a pergunta da... Desculpa, Alan, desculpa. Não, posso? Diga lá, vai. Umas perguntas aí que eu não consegui fazer isso aqui, não. Tá, não, tudo bem. Eu estou seguindo elas aqui. A Adneia está perguntando se foi construído algum protocolo, incluindo a atuação de psicólogo que atende pessoas infectadas e seus familiares. Adneia, vou sugerir aos colegas aqui no grupo que assistam os 3 vídeos que o Conselho Federal de Psicologia lançou. Estão excelentes. Inclusive a palavra, o tom era cuidado e calma, era esse, mas está sendo construído, tá? Só que esses protocolos de atenção,
eles já existem por parte das políticas públicas. A política de educação tem um pouco mais de dificuldade agora. Mas, por exemplo, o cuidado ao indivíduo e à sua família já faz parte da política de assistência social e de saúde. Na saúde mental, por exemplo, tem colegas aqui do CAPS-ED participando aqui conosco, nós temos feito atendimentos ainda às pessoas, como não é possível fazer ações em grupo, nós temos feito atendimentos individuais às pessoas, tendo esses cuidados costuma ser assim, por técnico de referência, né, na saúde mental, por exemplo, e o cuidado de distanciamento, do isolamento social, como foi comentado aqui pela Elisete Lopes, e a atenção está sendo feita um pouco mais remota e fortalecendo as ações no território, né? As ações no território, para que as unidades básicas de saúde possam continuar, fortalecer, aliás, as ações de acompanhamento no território. As complexidades, como estão colocando aqui, falta de EPI, o equipamento de proteção individual e o desrespeito aos profissionais, enfim, esses aspectos, eles realmente têm sido um complicador. Eu não vou citar lugares, porque é importante ter esse cuidado, mas vamos lembrar que esse momento, ele nos remete pelo menos a 4 eixos que nós precisamos pensar eles articulados. Um deles é a geopolítica, e aí o Alan, ele já fez colocações em relação à China, à Espanha, ele já fez colocação, só que nós vamos pensar, além desse aspecto global que o Alan já colocou, do aspecto municipal. Vejam, senhores e senhoras, esse ano é ano de eleição. Uhum. Algumas coisas estão envolvendo a geopolítica relacionada a isso, tá? Uhum. Vamos pensar nisso. Geopolítica. Um outro aspecto é o aspecto econômico. Então, por exemplo, há ações já do governo, tanto do estado quanto do município, de cestas básicas para famílias que são atendidas pelo CRAS, mas isso não só reduz o problema, não resolve. E aí, num determinado município, uma colega estava dividindo comigo de pessoas, por exemplo, as famílias vão lá e pegam... Tem uma família que consegue burlar o sistema e pegar 5 cestas básicas, às vezes, e não pensar numa outra. E aí nós vamos... que família... Desculpe o termo aqui. Safada, que pessoas... Não, vejam. No ano passado, alguns de vocês sabem, eu viajei à Europa e voltei para o Brasil... com um sentimento assim, muito forte de, cara, eu sou brasileiro e eu amo meu país. Alguns colegas até me perguntaram, não tem vontade de ir embora? Não tenho. E é muito sincero essa minha fala. Mas o que eu vi de exemplo, de diferença cultural do que aqui? Primeiro que são coisas diferentes. Eu sou brasileiro, eu amo o meu país, com os problemas e as qualidades que nós temos aqui. Qual é a questão que eu vi lá em termos de cultura? A cultura do colonizador, porque eu passei por países que foram colonizadores, eles geraram uma cultura relacionada à confiança. Então, os produtos, às vezes, ficam nas prateleiras, a pessoa pega lá e paga, a pessoa paga. O Brasil, nós fomos colonizados. Eu vejo essa característica, nós fomos explorados o tempo todo. E, às vezes, o usuário do nosso serviço, ele acaba levando essa coisa de, assim, a cultura do brasileiro de quando eu puder me dar bem, eu vou me dar bem. Ela possivelmente, porque eu estou falando de um achismo meu, eu não pesquisei esse tema de maneira científica, mas o meu olhar empírico me leva a pensar que isso pode estar relacionado fomos um povo o tempo todo explorado. E as pessoas têm medo de que, cara, se tem esse pouquinho aqui, então é isso que eu vou pegar. Cabe a nós, profissionais, ir mediando essas situações. Então, eu falei da geopolítica, o aspecto social, econômico. A gente vai ser derrubado agora, em 15 segundos. Vamos voltar. Então, melhor... Aí tem mais uma aula, tá, pessoal? Entra aí, gente, de novo. Por favor.